Irmãos, eu estava ali pensando e eu cheguei a uma conclusão que Deus coloca algumas coisas, na vida do ser humano que são muito nítidas, na questão espiritual. Um exemplo, é a música. Existe alguém que você conheça ou que você conheceu que não gosta de música? É difícil, a gente achar alguém que não gosta de música. Talvez um gosta de rock, outro gosta de sertanejo, tem os estilos, mas todos, a grande maioria, é muito raro. Bom, eu ainda não conheci alguém que fala assim, não gosto de nada. E isso, é aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por que é a eternidade? É de louvor, a Deus. Nós vamos estar louvando, e esse momento que nós temos aqui, tão maravilhoso, que a gente vai louvando, a gente vai sentindo a presença de Deus, é uma pequena amostra, do que nós vamos experimentar na eternidade. Por isso que é tão difícil de ver uma pessoa que não goste, de algum tipo de música, porque isso, o desejo de Deus era que todos, assim como essa imagem está nos mostrando, era que todos estivessem envolvidos, nos braços dele, e não cantando outros tipos, outros estilos, mas louvando a ele. Mas essa é um pequeno exemplo de como que o homem consegue distorcer a vontade de Deus. Porque aquilo que Ele colocou no nosso coração, para que nós possamos, sentir essa sede e ao mesmo tempo sentir o prazer de louvar a Ele, o homem consegue depositar essa emoção ou esse desejo em outras coisas. E isso é muito triste, porque Deus, Ele quer que eu e você, a cada dia mais, estejamos louvando, cantando hinos, salmodiando e assim sentindo a presença dEle. Então o título da mensagem de hoje é essa imagem aí que eu fiz de propósito, não colocar nenhuma escrita. E quando você olha para essa imagem, o que você imagina? Qual é a frase que vem no seu coração? O que você pensa quando você vê essa imagem? O que é esse globo, e esse, parece aí um cabo de guarda-chuva, mas é outro nome que a gente tem, nessa ferramenta. Então, o que a gente entende com essa imagem? Aí nós vamos no título da mensagem. Quem está no controle? O ser humano, a todo momento, ele tem que tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E a nossa vida é assim, querendo ou não, nós precisamos tomar alguma iniciativa. Mas nesse momento, quem é que está realmente à frente? Quem é que está realmente nos conduzindo? Porque quando a gente fala de controle, é uma direção, é um destino, é algo que você procura e você tira algumas conclusões, você mensura qual que é a melhor atitude e você segue na qual você acha que é mais sensata. E essa atitude que nós tomamos é segundo o nosso conhecimento. E esse conhecimento vem da nossa família, vem do nosso meio de ensino, vem como a gente foi criado, através das nossas experiências, através daquilo que a gente já tem o conhecimento até o momento, e isso nos leva a tomar a atitude, dentro daquilo que a gente conseguiu mensurar. Mas quando a gente sabe
que nós temos um condutor, nós passamos a entender que nós podemos buscar uma sabedoria naquele que sabe todas as coisas. E aí nós nos colocamos como ouvintes, como pessoas que está pronta para ouvir aquele que vai nos direcionar. E aí eu queria ler apenas esse verso aqui do Salmo 23, que é muito conhecido, né? Que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outra versão da Vulgata, diz da seguinte forma: o Senhor me governa, e nada me faltará. Porque Ele me direciona, nada me faltará. Porque quando eu próprio tomo as minhas decisões, eu próprio tomo as minhas iniciativas, eu posso sentir falta de alguma coisa. Eu posso sentir necessidade de alguma coisa. Porque aquela minha decisão pode não ter sido correta, pode não ter sido sábia, e por isso vai ter algum resultado naquela iniciativa que eu tomei, porque eu não tinha todos os conhecimentos. Mas a palavra diz: olha, o Senhor me governa e nada me faltará. Depois, nessa versão diz da seguinte forma: em um lugar de pasto, ali me colocou. Veja que o Senhor, Ele te conduz para um lugar de fartura. Mas aqui não fala que Deus colocou na boca, né, que o Senhor chegou lá e fez a colherzinha de aviãozinho. Não, Ele coloca o homem, a mulher, em um lugar de pasto, de fartura, mas nós temos que tomar posse. Nós temos que ir lá e tomar aquilo que Deus colocou para a minha vida e para a sua vida. Porque senão, nós pedimos, e o Senhor coloca ali na nossa frente, e nós não erguemos a mão para alcançar a bênção que Ele tem para as nossas vidas. Porque a palavra diz que o melhor dessa terra eu te darei. Assim diz a palavra do Senhor. E aí, chegamos a esse exemplo da ovelha. E aí eu queria discorrer com alguns pontos aqui, bem breves, que diz assim, ó: as ovelhas eram apacentadas em pastagens férteis que crescia em decorrência das chuvas. Parece um texto, parece uma frase, né, um pouco lógica, né? Parece uma frase muito básica, mas sabe o que Deus me falou através desta frase? Deus me falou da seguinte forma: sabe quem dá a chuva? É Deus. Sabe quem faz nascer? É Deus. E sabe quem conduz? É o pastor. Então, se nós queremos chegar no lugar da bênção onde Deus preparou, nós temos que ser conduzidos. Nós temos que ser direcionados. E é o exemplo da música que eu falei para vocês. Deus está a todo momento preparando para nós. Veja que nós temos o oxigênio que nós estamos respirando aqui, nós temos a nossa saúde, nós conseguimos mover braço, pernas, né, olhos e tal, boca, nariz e tal, tudo nós conseguimos fazer. Por quê? Deus preparou para nós. Homem nenhum consegue fazer isso. Homem nenhum consegue colocar ali a semente e fazer com que ela nasça pelos métodos dele. Porque o método é de Deus.
Ele dá a chuva, a semente cresce porque tem o solo, e o solo está preparado porque tem os nutrientes, e assim vai. E as condições climáticas, gente, se a gente for falar aqui, né, nós vamos falar todo o sistema aí que faz com que a árvore cresça, para que quando ela estiver, né, na sua fase, dá os frutos, para que esses frutos, né, amadureça, e segue toda aquela cadeia que a gente conhece. E quem prepara tudo isso? É Deus. Mas quem conduz é o pastor. E nós temos que entender que esse direcionamento, para chegar até onde Deus preparou, produziu, capacitou para a nossa vida, nós temos que ter essa condução. Isso nós precisamos ter em mente. Então, no verão e no outono, ela se alimenta de ervas daninhas e de restolho das colheitas. Então veja que na nossa caminhada nós vamos ter momentos bons de fartura, nós vamos ter momentos não muito bons, mas o Senhor sempre prepara. O Senhor sempre nos dá o sustento. E o pastor, ele sabe aonde que a ovelha vai se alimentar. Ele sabe o local aonde vai ter o alimento. Por isso que a gente fala, né, a palavra ela se renova. Porque todos os domingos, todos os cultos, se fosse o mesmo versículo, o mesmo capítulo, seria mensagens diferentes. Porque o nosso pastor, ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é o alimento que nos sustenta. Por isso que ele quer nos conduzir. Aquela varinha lá, né, pegando ali o globo, né, simbolizando o mundo, é o cajado do pastor, que ele quer conduzir o mundo, ele quer conduzir essa nação. Mas o povo, voltando ao exemplo da música, eles pegam aquele talento que Deus colocou e usa para outras coisas. Não querem ser conduzidos pelo pastor. Não querem ser direcionados. Isso leva a consequências ruins, a pastos que não vão sustentar. E aí tem uma ovelha fraca, anêmica, cabisbaixa, sem direção, sem ânimo. Mas o pastor está a todo momento disponível para conduzir. Então, assim como os camelos, as ovelhas também podem passar longos períodos sem água, chegando a beber até 9 litros, quando surge a oportunidade. Gente, sabe o que é 9 litros de água? É muita coisa, né? A gente não consegue tomar um assim, eu acho, dependendo se estiver com muita sede, e olhe lá, se tomar 2 litros d'água assim, já é muita coisa, assim, de uma vez. Mas aquelas ovelhas, quando chega no lugar de abundância, elas se alimentam, elas bebem daquela água. Sabe o que Deus fala comigo através desse texto? É que nós tínhamos que ser assim, em questão do nosso alimento espiritual. Sabe, a gente chegar na presença de Deus, onde flui rios de águas vivas, e beber 1, 2, 3, 4 e se alimentar desta água. Ser nutrido pelo alimento espiritual, que é só aqui, que é só na presença de Deus, que nós vamos conquistar, que nós vamos conseguir realmente matar a nossa sede. Esse louvor, né, essa vontade que nós temos de exaltar o nome do Senhor, só vai ser suprido quando nós fazemos isso de todo o nosso
coração. Então, em contraste com as cabras, que são bastante independentes, as ovelhas dependem do pastor para encontrar pastagem e água. Veja que não é por acaso, né, que Jesus pega o exemplo das ovelhas, porque elas precisam do pastor para levar elas aos lugares aonde elas vão se alimentar. E aí a gente vê as pessoas hoje buscando ser independente, né? E nesse exemplo nós entendemos que nós precisamos de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o que Jesus está falando? Olha, só eu posso te conduzir. Não existe caminho A, B, C, D, E, F, G, não existe. Eu sou o caminho e ninguém vai a não ser por mim. Esse é o caminho das ovelhas. Porque, gente, nós não vamos chegar no céu por nós próprios. Nós não vamos descobrir um caminho secreto, uma estrada secreta, né, pelo nosso jeito, pelos nossos métodos para chegar no céu. Veja que a tradução, né, veja que o texto ele é claro. É só através de Jesus. Não existe placa A, B, C, D também não. É só Jesus. É só Ele. Então nós precisamos ter essa dependência de Jesus. Porque fora isso nós não vamos conseguir achar um caminho secreto. Não vamos achar uma rota que, né, eu fui muito esperto e achei, estou aqui no céu. Nós não vamos conseguir. Amém? Então os pastores também providenciam o abrigo, cuidados médicos e auxílio no nascimento dos seus filhotes. Veja que quando a gente fala de pastor, a gente só fala, né? Leva para o aprisco, né? Leva lá para um lugar onde que ela vai se alimentar, vai beber água. Não, gente. O pastor cuida. Aquele cajado, né, serve tanto para puxar a ovelha, né, quando ela está ali perto do perigo, né, serve tanto para, né, apoiar, né, porque eles está ali em lugar com pedras, né, pode cair, pode se machucar, e serve, né, também para conduzir. E o pastor, ele está a todo momento com atenção na ovelha. Olha, aquela ali está machucada, está ficando mais para trás, então tenho que ter um cuidado a mais com essa. Olha, aquela ali está prestes a dar os filhotes, né? Então tenho que ter um cuidado específico com ela. Esse é o nosso pastor, que ele cuida, que ele sente as nossas dores, que ele entende as nossas necessidades e intercede ao Pai por nós. Não é só para nos dar o alimento, não é só para nos dar o pão de cada dia, é para nos acompanhar nessa jornada. Então, quando nós entendemos isso e passamos a enxergar pelo nosso olhar espiritual, no momento de dúvida, no momento de dificuldade, nós perguntamos para quem? Para Deus. Nós perguntamos para Jesus. Nós não vamos na nossa inteligência, na nossa consciência, né, na nossa esperteza. Não, nós vamos para Jesus. Nós corremos para Deus e aí nós temos a resposta. Em resumo, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do pastor. Se nós entendemos isso, nós temos que correr para o braço do Pai. Porque todos nós queremos o quê? Sobreviver, né? Nós queremos ter uma vida em abundância. E quando nós entendemos que é praticamente impossível não alcançar essa vida plena sem Jesus, nós corremos para os braços dele. Então, há muito que o Senhor me apareceu dizendo:
porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Sabe como é que o Senhor nos atrai? É com o amor dele, é com a sua compaixão, é com a sua bondade. E isso, como o imã atrai o ferro, nós somos atraídos para Jesus, nós somos levados para o braço do nosso pastor. Lá em Ezequiel 34, 14 também diz: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Amém? Que nós possamos pegar essa profecia para a nossa vida e assim saber que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E lá em João 10, 11 diz: eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso foi o que Jesus fez. Esse foi o amor que Ele mostrou pelas nossas vidas, a ponto de se entregar, ser morto, crucificado, ressuscitou para nos mostrar que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o maior desejo dele é que eu e você estejamos no lugar próspero. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pastos, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. É importante a gente entender isso, que Deus está no céu e nós estamos na terra, e Ele olha e intercede pelas nossas vidas. Ele nos conduz a um caminho seguro, a um caminho onde nós vamos andar e nós vamos ver o resultado da caminhada na presença de Deus. Nós vamos ver a presença do Senhor nos conduzindo, nos direcionando, nos capacitando, nos dando força, nos momentos de fraqueza, nos levantando e assim, nos conduzindo para um lugar seguro. Lá em Isaías 43, 1 diz: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E nós precisamos entender que nós somos uma geração eleita, um povo santo, um povo remido pelo sangue de Jesus, e nós somos dele. Deus está conosco, Deus está na direção, Deus está no controle. Por isso nós somos mais do que vencedores. Por isso eu e você temos a certeza que o Senhor está nos conduzindo para um lar seguro. Em 1 Pedro 2,21 também diz: porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Nós temos que seguir os passos do nosso pastor. Muitas vezes as pessoas querem estar aonde Jesus está, mas não querem passar por onde Jesus passou. E Jesus, Ele vem nos mostrar que no mundo nós vamos ter aflição, mas Ele também diz para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele diz: eu venci o mundo. E se Ele venceu, e se a gente caminhar nos passos dele, nós também vamos vencer. Mas para que eu e você possamos vencer, nós precisamos lutar. E esse lutar nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do nosso lugar de estabilidade e nos coloca em ação.
Mas essa ação nos leva a uma consequência, a qual nós já sabemos, que é a vitória, que é estar nos braços do Senhor. Isso nos dá força, determinação, tira toda dúvida da nossa mente, porque nós sabemos que o nosso pastor é Jesus Cristo, e se nós estamos com Ele, nós vamos ser vencedores. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe ali aquela pessoa que mexe com gado, né? Mexe com algum tipo de animal, e ele parece que conhece a pessoa, né? Chega ali, né? Ele chama, os bichos já vêm tudo para próximo dele. E é interessante, gente, até com serpente, né? Ela conhece, ela diferencia, né? Quando, né, lá no meu trabalho, que lá é um serpentário, então tem vários setores, né, com serpentes, e quando entra uma outra pessoa para cuidar delas, elas veem a diferença. Um réptil, né, um animal que não tem aqueles, né, igual um boi, igual um cachorro, né, um cavalo, né, conhece ali com mais facilidade, e mesmo assim eles sabem diferenciar. E a gente, né, tem que saber ouvir a voz do nosso pastor. Naquele momento de decisão, naquele momento de dúvida, naquele momento de incerteza, você saber que é Jesus que está falando. Opa, Deus está falando comigo agora. Deus está me orientando, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos treinar, né? Nós precisamos, né, buscar na palavra, na oração, e assim nosso ouvido vai ficar afiado para entender quando é Jesus que está falando, quando é Ele que está nos direcionando. Amém? Lá em 1 Coríntios 15, 19 e 20 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou. De fato, Ele vive e está no nosso meio. De fato, Ele é Jesus Cristo ontem e hoje e o mesmo, e será para sempre. Não existe outro caminho, não existe outra direção. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor e assim ser conduzido para lugares seguros e no final estar do lado dele para todo sempre, sempre, sempre e para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, né, possa nos fortalecer, né, a cada dia, né, a cada caminhada. E ainda que venha as lutas, porque quando nós caminhamos com o nosso pastor, ele nos guia em lugares seguros. Mas ainda que venha as lutas, Deus, Ele está conosco. Amém?